tem o livro aqui. Se você ler, é uma carta que se encontra na igreja. Por isso que ele também ficou lá no canto. Então, são coisas que a gente vê que faz parte da nossa história. E aí nós temos aqui que Bonifácio, ele queria excomungar o Filipe, que era o governante, mas antes que ele excomungasse, o que foi feito? Ele foi preso e torturado. Então, o Filipe foi mais rápido que o Papa. Entendeu? E mandou prender, e ele morreu. Diz aqui que os algozes queriam que ele renunciasse ao pontificado, e ele não fez isso, né? Mesmo tendo sido resgatado por alguns conterrâneos seguidores, Bonifácio morreu um mês após o incidente onde ele foi preso. Ele foi considerado criminoso, herege e imoral, sendo Papa. Bom, vamos para a correção. A crise nas relações entre a Igreja e o Estado se deu, em grande parte, pela confusão de atribuições que a Igreja exigia submissão dos monarcas e vice-versa. Certo? Com a bula Unam Sanctum, o Papa Bonifácio VIII estabelecia uma trégua nas tensões com os imperadores da França e da Inglaterra, que foi positivo para a Igreja. Aqui, para a prova, a pergunta não é de acordo com o que está aqui, tá? Ela sai um pouquinho fora, mas é muito lógica e não tem como errar, gente. Hoje a prova está muito fácil. Tá? Ela vai no contexto da primeira, mas com fatos que faz você não errar, tá? Muito errado. Tá muito fácil. Está com delay. Internet. A internet pode. Está com bastante delay. Eu acho que se você colocar um pouquinho mais para cima, já dá. Põe na tua camiseta. Já dá uma ajuda, já. O pessoal conseguiu ver. Eu nunca tive problema de som. Hoje é um teste, né? Qualquer coisa eu vou pegar. Será que eles não estão usando o vídeo aqui também? Então, O problema é esse. De vídeo, nós talvez vamos ter que melhorar nosso vídeo. Tá bom assim? Bom, posso continuar? Senhor. Aí nós continuamos, e aí nós entramos o papado em Avignon. Alguns chamam de Avignon, tá? Vocês vão encontrar na internet se forem estudar isso aí. Os eventos narrados, então, nesse tópico anterior, então, eles falam do Bonifácio, como eu falei, que foi alguém que marcou o declínio papal, o início, né? Porém, aqui nós começamos com uma igreja a viver com esse papado de Avignon, a primeira divisão real, tá? O que aconteceu? O Filipe ele estava onde? Na França, né? Ele foi o que colocou a igreja submissa ao trono francês. E nesse momento que ele coloca a igreja junto com o trono, é mais uma união igreja-estado. Fazendo com que o papado saísse de Roma e foi para a França. Tanto que eles ficam então, naquele momento, está tudo certo? já foi. Hoje eu tenho um aluno. Posso seguir? Tá bom. Então, assim, gente, quando a igreja então, ela sai de Roma e vai para a França, há um cisma. Pô, tudo estava construído em cima de Roma, tanto que teve que se levantar e haver a briga sobre ele. Sai de Roma, vai para lá, e aí todo o controle da igreja ficou na mão dos franceses. Só que nem todos os clérigos daquela época eles aceitavam isso.
quem era, vamos dizer, tradicional, os conservadores da nossa época, vamos dizer, não os democratas, vamos trazer para a política, né? Eles não fizeram isso. E aí, nem todos estavam convictos dessa união e que deixavam, vamos dizer assim, que os monarcas franceses se intrometessem dentro do papado. E aí nós tivemos aqui, muitos foram obrigados. João 22, Benedito 12, Clemente VI, Inocêncio, por aí vai. Esses foram os papas daquele período, dos 72 anos. E aí, todos esses 72 anos. Tem uns que passaram um pouco tempo, né? E o grande cisma ocorreu com Gregório XI. Foi o último pontífice a utilizar Avignon como sede. E aí, nesse período, entra a tal da Catarina de Siena, uma jovem que ela dedicou a vida ao Senhor muito cedo e ela teve uma visão. E aí, essa visão fez com que o Papa fosse influenciado a romper, a voltar, vamos dizer assim, a sede para Roma. Só que, o que aconteceu? O povo não gostou, vamos dizer assim, quem estava lá no conforto de Avignon, lá na França, não aceitou de forma, vamos dizer assim, tranquila. E aí nós vemos que ele até mudou para Roma, só que um ano depois ele mudar, o que aconteceu? Ele morreu. Quando ele morre, vem o concílio dos cardeais, assim como fazem hoje, né, com a massinha e tal, para escolher o Papa. Exatamente. E aí elegeu o Urbano VI. E esse novo Papa, ele se demonstrou independente, autoritário, e segundo alguns cardeais, seriam apóstolos. E os cardeais aí, franceses e os romanos, não entraram no acordo. E continua a briga. Porém, então, nós tivemos aí, nesse período, dois papas. O Papa francês e o Papa romano. E isso tudo, começou em 1377. Em 1409, teve o concílio da cidade de Pisa. Houve uma tentativa, então, dos cardeais de fazer com que se unificassem de volta. Não, o que aconteceu? Piorou a situação. Piorou a situação. Daí virou 3 papas. Tá? 3, porque aí teve... Diz aqui, o concílio não foi aceito pelos pontífices de Roma, de Gregório XII, e de Avignon, o Bento XIII, que eram os 2 papas que estavam na época. Diante desse fato, por 8 anos, a igreja não teve, então, nem 1, nem 2, mas 3 papas. E o novo pontífice tinha sede em Pisa. Então, tinha um em Avignon, um em Roma, e outro papa em Pisa. Tá? Somente no concílio de Constança foi desfeito, aí eles tiveram outra reunião, e Constança era conhecida como uma cidade imperial alemã, e o imperador Sigismundo, que mantinha boas relações com João 23, o concílio iniciou suas atividades em 1414 e durou cerca de 3 anos para eles definirem. Quase 40 para conseguir a forma que eles tinham feito de errado, mais 3 anos de discussão. Exatamente. Então, é por aí mesmo. 40 anos, então, para discutir e 3 anos, vamos dizer assim, para ir acertando as coisas. Foi essa governança aí. Então, só depois disso, de tudo, toda essa reunião, é que se chegou, vamos dizer assim, a ter um Papa de novo, de Roma. Tá? Só que tu acha que eles gostaram? Não gostaram. A França, por esse motivo, que depois a gente vê na história, vamos dizer assim, que a raiz dos desafetos com a Igreja Católica se mantiveram. Né? E a própria Alemanha, depois a gente vai estar vendo a Suíça e a Inglaterra, onde se levantaram os movimentos fortes da Reforma, e aí o protestantismo entrou com força. Eu vejo que foi uma construção. O declínio papal, lá atrás,
E aí começou as heresias, porque aí começou o ego, e nós vamos ver no próximo módulo no seguinte. Vamos para a correção. Tranquilo aí? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, senão mais do que importa. Por 72 anos, o papado esteve na cidade de Avignon, na França, em um período conhecido como Tempos Áureos do papado. Não é errado, né? O cisma do Ocidente caracterizou-se por um período em que Roma e Avignon dividiram amigavelmente a sede do papado. Errada também. Obrigado. Durante 8 anos, a igreja contou com 3 papas, sendo as sedes Roma, Avignon e Pisa. Situação que acabou a partir do Concílio de Constança, ocasião em que surgiu o chamado movimento conciliar, com o objetivo de destituir poderes do Papa e conceder aos concílios. Certo? Então, esse aí que resolveu a situação. Exatamente. Tá? Lembre para a prova só da questão do número de papas que teve e onde foi o concílio. Os pré-reformadores. Aqui começa, vamos dizer assim, aquilo que eu falei. Com todo esse movimento da confusão dos papas, os governantes e os próprios, vamos dizer assim, núcleo dentro da Igreja Católica, quem era padre, bispo, cardeal, viram que a coisa não estava certa, estava de acordo com a Bíblia e com os princípios primordiais, vamos dizer assim, os dogmas católicos do início. E aí começa essa mentalidade reformista, onde surgiram, então, aí as ideias de Martinho, Lutero, mas o primeiro que nós vamos ver é o John Wycliffe, tá? Em 1329 a 1387. Esse cara aqui, ele cresceu, então, no norte da Inglaterra, onde depois Zwingli vai montar, vai ser um reformador. Lá na frente, ele vai ver no último módulo. Mas ele estudou, então, numa universidade de renome, Oxford, e Wycliffe foi um dos mais odiados. Diz aqui, Wycliffe foi muito mais odiado que admirado por suas posições. Ele questionava a autoridade exercida por parte dos líderes eclesiásticos sobre as pessoas. Para ele, se o Mestre Jesus tinha vindo para servir e não para ser servido, não fazia sentido os clérigos usassem suas funções para serem servidos e usurparem recursos dos fiéis. Quer dizer, ele viu que não estava certo a forma que a igreja, assim, os papas, os padres, exerciam sobre as suas comunidades. Porque todo mundo se dobrava à autoridade eclesiástica. Isso, ele viu, não, Jesus não servia desse jeito. E aí, por esse motivo, acha que ele ia ser bem aceito? Não, ele ia ser bem aceito no meio dos padres, né? E aí que diz que, para ele, a igreja verdadeira não se confundia com a igreja institucionalizada, pois ali estariam tanto salvos como perdidos. As escrituras pertenceriam aos salvos, por isso deveriam ser traduzidas para a língua das pessoas, a fim que pudessem estudá-las e ensiná-las. Até aquele momento, o estudo da escritura era restrito a um grupo de intelectuais e clérigos, capazes de interpretá-las nas línguas originais e então em latim. E a gente vê que isso perdurou dentro da Igreja Católica. Vocês já foram em missa que o padre, inclusive, o padre Costa? Sim. Já foi em culto? Missa? De participar, que ele lê em latim. Lê em latim. Ele ministra tudo em latim. Pensa você ir num culto, numa missa, tu não entende nada que o padre está falando, e ele fica de costas porque ele tem que ficar de frente para a cruz ou para as imagens. Tá? Assim era no início. Então, o povo, ele achava que era tipo um semideus, né? Porque só ele conseguia entender e se comunicar com as escrituras, entender. E aqui, o Wycliffe, ele diz, não, está errado. O Senhor deixou para todos terem acesso, né? Não é para somente um grupo seleto poder ler, traduzir e transmitir.
Senhor Jesus Cristo veio para todos, né? A gente vê na palavra. Mas até aquele momento, o povo estava submisso a isso. E por isso que tantas heresias foram construídas nesse tempo. Tantas dogmas que a gente pega na história da igreja entraram, né? Como falei já, oração por mortos, acender vela, as imagens, idolatria e tudo mais, entrou numa época que quem tinha o domínio? Somente aquele pequeno grupo. Quando abre para um grupo grande, quando para todas as pessoas terem acesso, aí começa a cair a pena dos olhos, né? Começa o povo a ter entendimento, estudar a palavra e buscar conhecimento. Tipo, é o que nós estamos fazendo aqui, para que a gente não caia no erro, né? Caia no erro de alguém nos induzir ao erro. Dizendo, é assim. Não. Eu preciso constatar na palavra, por mais que a gente tenha diferenças, e a gente vai ver também, o próprio Zwinglio, com o Lutero e com o Calvino, eles não fechavam 100% a ideia, mas eles concordavam com uma coisa: todos têm direito a ter acesso à palavra e a buscar o entendimento. Então, isso convergia. Esse que queria fechar só para isso. Esse que parece ser que esses dados não estão tipo os escribas, né? Escribas e fariseus, tipo isso. Mas não é isso que a gente vê, e eu creio que isso foi algo que Deus moveu, né? O sobrenatural, para que se levasse, assim como as cruzadas, né? A perseguição, então, para que realmente a palavra chegasse até nós. Exatamente. E aí começa o movimento dos solardos. Tá? O Wycliffe estava cada vez mais isolado dentro da igreja. E depois do Estado, finalmente, da universidade, havia sido uma grande importância sua missão e formação. No entanto, antes da ruptura com Oxford, liderou a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Então, ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. O objetivo era iniciar o povo simples, e aí ele usou o exemplo, então, do Francisco de Assis, né, que foi aquele dos passarinhos lá. Eu lembro da imagem, né, que tinha do padre que andava com os passarinhos, bichinhos e tal, porque ele ia direto, sempre era uma pessoa simples, né, ele ensinava isso. Então, o Wycliffe se inspirou em Francisco de Assis. E o movimento dele saiu para as estradas, vilas, anunciando o evangelho de maneira simples. E esse movimento, então, foi chamado de Lollardismo. E aí, isso fez com que esse Lollardismo, diz aqui, que o nome seria uma forma de insulto, pois a origem Lolardes significa murmuradores. Quer dizer, aqueles que não aceitavam o que a igreja romana apregoava. Dentre as principais doutrinas dos Lollardos está a não separação entre o clero e o laicado, que se dava pelo ritual de ordenação. De certa forma, um resgate ao sacerdócio universal de todos os crentes. Quer dizer, a tal da ordenação do padre. Alguém já participou de uma ordenação de padre? Como que funciona? Participaram? Não? Ficar lá o dia inteiro ordenando um padre? Não? Então, essa ordenação, esse rito de ordenação que leva, vamos dizer, você tira a pessoa vamos dizer assim, de ser uma pessoa comum para ter uma posição, seja de padre, de bispo, de cardeal. Isso é um ritual que eles fazem. E eles foram contra esse ritual de ordenação. E aqui também eles eram contra o celibato. Acho que todos nós somos contra, né? Contra a doutrina da transubstanciação da ceia, em que os elementos se transformariam no corpo e sangue de Cristo.
Até hoje existe. Até hoje é assim, a hóstia, para eles, é a transubstanciação. E para Lutero, vou aproveitar e já falar, é a consubstanciação, tá? Porque para Lutero, os elementos é o pão e o vinho, como a gente tem na Santa Ceia, só que para nós é um memorial. Para eles é como se tivesse o próprio Jesus ali sendo, está comendo. Tanto que eu tinha... Mastiga para não... Exatamente. Eu aprendi que eu não podia mastigar a ceia, porque senão estava mastigando Jesus. Exatamente, para deixar derreter. Está em pecado. Enrolava a hóstia, então foi. Entendeu? Então, não tem nada a ver isso aí. São rituais. Ele é contra rituais de adoração à imagem, adoração pelos mortos, peregrinação. Tipo, a pessoa ter aquele ato de se machucar, né, e tal, lá, não sei nem o nome que fala. Esses dias atrás, conversando sobre isso na inglês, eu falei subir de joelhos esses caras. Martírio. Isso aí, Martírio. E aquele negócio de chicotear, que é auto de flagelação. Flagelação. Autoflagelação. Exatamente. Então, eles eram contra tudo isso aí, tá? E foram condenados e chamados de hereges. Por quê? Porque o poder da igreja era fazer com que quem era contra o catecismo, contra o que estava sendo ensinado, era um herege. Então, totalmente fora da palavra. Tudo certo? Bem, o som está bem. E aí, depois nós... Então, lembre para a prova quem foi o John Wycliffe, né? Quem foi esse John Wycliffe? Entendeu? Exatamente. Grande teólogo reformador. Depois nós precisamos para a prova saber também do John Huss. Então, começou com o Wycliffe, né? Você está no Heróis da Fé, né? Tá. Ele é um dos primeiros lá. Inclusive, se pegar aqui o livro de teologia, que é sistemática, tem vários outros, né, que a gente estudaria, mas aqui eles pegaram os principais. E aqui diz que ele pregou lá, né, num dos terrenos mais férteis, que foi a Boêmia, atualmente a República Tcheca. John Huss, né, 1369 depois de Cristo. Eu não vou falar da história aqui, porque não cabe isso. Vamos direto nos pontos importantes dele. Os pontos que ele defendeu aqui na visão do teólogo inglês, defendendo a igreja como corpo, tendo apenas Cristo como cabeça. Ou seja, ele rejeitava a autoridade papal conforme havia sido constituído. Totalmente correto, né? Se a gente parar para observar. E na Boêmia, cerca de metade do território era propriedade da igreja. Veja, metade do território, das terras, era da igreja. E os clérigos eram acusados de grandes abusos e imoralidades. Diversos debates foram travados na Universidade de Praga, e os alemães que rejeitavam as obras do Wycliffe, de outros, aqueles do mesmo, e do outro, aqueles que, mesmo não sendo totalmente a favor, defendiam o direito de estudá-los. Quer dizer, eu posso não ser a favor do que o cara está falando, mas eu quero ter direito de poder entender e estudar para tirar minha opinião. É isso que eles entendiam, entenderam? E Huss foi proibido de pregar pelo Papa Pisano, Alexandre V. E, inicialmente, ele obedeceu às ordens, porém, depois ele não aceitou mais, tanto que ele foi excomungado pelo Papa. Ele defendia o quê? A autoridade suprema e infalível das Sagradas Escrituras, coisa que a Igreja Católica não defende. Por quê? Porque eles defendem muito o catecismo, tá? Catecismo, que é uma construção, vamos dizer assim, da própria evolução da Igreja, né? Agora não lembro o nome que me falhou a memória. É como se, tipo assim, a história da igreja e o que ela construiu tem mais valor do que a própria palavra de Deus, do que a própria Bíblia Sagrada. Por isso que o catecismo não tem tanta força. Se tu pegar e for conversar com um católico, você vai
provavelmente bater de frente. Já assistiram a teologia católica da Canção Nova? Você tem que assistir também. Eu assisto tudo. Até isso aí. Tem um programa, agora não lembro, tem os teólogos católicos, e aí eles entram nessas. É bem legal de você assistir para você ver e entender o que eles pensam. E por que é que eles defendem isso. Às vezes eu já peguei assistindo Canção Nova lá em casa. Não que eu goste da católica, mas eu tenho que entender o que eles pensam. Entenderam? E tem um programa, agora não lembro o nome, faz alguns anos que eu não assisto. Quando eu comecei, porque eu gosto de entender, eu gosto de ir a fundo. Pega uma religião, eu vou entender tudo daquela religião. Por exemplo, eu vou pegar, nós vamos ter aí 100 cirurgias, né? O próximo vai pegar sobre bruxaria. Eu estudo um pouco como funciona. Tem que estar preparado, inclusive espiritualmente, para você não. Porque às vezes até retaliação a gente tem, né? Para poder. O Satanás não quer que a gente entenda as verdades, tá? E essa é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual que eu tenho certeza que esses aqui pagaram e pagaram muito na própria pele. Por quê? Porque eles estavam combatendo. O Satanás fez o quê? Poder é quando a igreja se uniu e quis ter tudo isso, deixa que a coisa aconteça. Eles tiraram o poder da palavra de Deus, ignorante, e não tem acesso. E hoje eu não foi. Tira a informação, exatamente. Ignorante, aquilo que me fala é a verdade. Tipo assim, tu pega uma. Eu fui católico quase 20 anos, né? E tu pega, você tem a liturgia, que vem pronta, né? O padre, muito poucos, eu tive acho que uns 2 padres que eu lembro em todo o tempo da igreja, que iam um pouco mais longe, né? Um padre que eu gosto, e assisti muito culto da missa, o padre Léo, ele morreu de câncer, era um padre muito bom, e inclusive, ele falava muito bem dos evangélicos. Ele morreu e ele, tipo assim, tu via graça na ministração dele. Mas são poucos os que vão a fundo, por quê? Porque vem a liturgia e eles vão dentro daquela liturgia, não saem muito daquilo. É tipo, exatamente, a missa que tem aqui, que tem lá na Bahia, é a mesma missa. Dia tal, missa dominical, papapá, liturgia tal. No final da Bíblia tem, no final da católica tem o ano A, B e C. Daí, conforme o ano, tem toda a... Eu não sei isso aí. Eu tinha só aquelas bibliazinhas pequenas. Tem a 80, e daí tem toda a leitura, a minha seria no livro litúrgico. Você tem quem vai fazer o curso, consegue linkar, digamos assim. Porque tu pega e aí tu pega comunidades menores, não tem um padre, tem um ministro, e o ministro tem que seguir exatamente o que está no rito. É isso aí também. Tu fazia culto, tu era ministro, aqui nós temos um ministro, ministro Cássio. Né? Então, você veja essa distorção, e queira ou não, quando você levanta esses homens, eles questionavam. Pô, eu não tenho direito a entender o que Deus quer falar comigo? Não. Eu não fui entender depois que me converti, que Deus fala da palavra comigo. Até então era o amém, vamos dizer assim. Né? Tinha que dar amém para que ele Então, eu vejo esses problemas. E aí entrou um outro problema, que foi a venda de indulgência. Quando entrou isso, entrou com grande força para construir o que tem hoje lá no Vaticano. Eles queriam construir o Vaticano da forma que é hoje, e precisava ter grana, dinheiro, né? E aí eles começaram a promover a venda de indulgências. E John Hus foi um que combateu fortemente isso.
diz aqui que o pré-reformador passou a ser criticado pela igreja e pelos governantes. E aí diz aqui que Hans decidiu abandonar a cidade, onde viveu muitos dias, né? E aí ele exilou-se na região mais ao sul da Boêmia. Bom, e aqui, ao chegar em Constança, aí, depois do concílio de Constança, ele foi convencido, melhor dizendo, tentaram convencer ele que se retratasse com a igreja, coisa que ele não fez. Tá? Depois disso, ele foi encarcerado, torturado e condenado à morte. E a caminho do local onde ele seria queimado vivo, ele viu ainda eles queimarem tudo que ele tinha escrito durante a vida dele. Veja só. Exatamente. Eles não provaram que ele estava errando. Então, veja só como ele parou. Vamos dizer assim, foi com a Bíblia. Né? Então, foi por isso que é um herói da fé, né? Como nós falamos antes. Bom, vamos para a avaliação. Wycliffe foi um grande teólogo pré-reformador e entre suas ideias destacam-se nenhuma das alternativas corretas. Apoio a monarca a também exercerem autoridade espiritual? Errado. O apoio restrito ao poder e à autoridade do Papa Romano? Errado. A defesa que fez da justificação pelas obras? Errado. Então, nenhuma está correta. Sobre os Lollardos, é correto afirmar que eram ferrenhos defensores da separação entre o clero e o laicado? Errado. Não aceitavam gente simples, pois era um movimento da alta classe social? Também não. O significado da palavra seriam mantenedores? Não, eram murmuradores. Qual que é a resposta certa? Essa última. Foram inspirados por Wycliffe a pregarem o evangelho de maneira simples. Hus foi um pré-reformador da Boêmia, região da atual República Tcheca, e dentre seus ensinamentos, os mais importantes destacam-se a ideia de que o único cabeça da igreja é Cristo, rejeitando assim o poder papal. Como é que está o tempo aí, senhor? Falta? Vamos acelerar. Aqui vem um movimento, aqui quem estudou na faculdade, provavelmente deve ter estudado o renascentismo, que ainda tem grandes museus, artes, foi em São Paulo, lá no como é que é o nome? Aquele vermelho lá no centro, lá na Paulista, tem as obras renascentistas. Foi desse período. Esse período foi um período onde ele se desenvolveu muito intelectualmente e culturalmente os povos, tá? E esse movimento ele levou o homem a valorizar a si mesmo e o individualismo. Está de acordo com a palavra? Não, né? Só que esse movimento diz aqui que o propósito dos artistas, dos intelectuais, né, como a gente vê hoje, talvez, intelectuais, homens que diz aqui que era resgatar muitas das glórias da antiguidade, porque eles buscaram aquelas coisas que, na época dos gregos, a adoração ao corpo, tudo isso aí, foi um resgate e o conhecimento. Então, eu vou ler só esse início aqui, que eu acho que esses dois aspectos resumem bem o que era esse movimento. Dentre os aspectos mais importantes desse período, destaca-se o chamado humanismo, que no Renascimento pode ser visto sob duas perspectivas. A exaltação da figura do homem, colocando-o no centro de todas as coisas. É o que chamamos de antropocentrismo. 2. A retomada e valorização da arte e da literatura clássica. Em certa medida, o humanismo renascentista elevava o homem em si, e, por outro, exaltava aquilo que era produzido por ele. Então, a gente vê essa corrente renascentista muito forte, inclusive, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente vê muito do hedonismo, né, o humanismo, tudo isso aí são coisas que foram base aqui. E o que aconteceu com isso?
os papas acabaram, muitos deles se corrompendo, vamos dizer assim, tendo afeição pelo movimento. E se a coisa já estava feia, vamos dizer assim, dentro na visão papal, piorou, só piorou, né? Diz aqui que podia-se imaginar que seria um período de paz e criatividade. Todavia, as tensões políticas e religiosas não deram trégua. E aqui entra uma obra também que muitos conhecem, o tal do Nicolau de Maquiavel. Já viram falar? Conheço. O tal do termo maquiavélico, né? Vem desta época aqui. Então, esse autor desejava que seu povo, a exemplo de outras nações, alcançasse a chamada unidade nacional. Nossa, parece que eu estou vendo a política, né? Hoje em dia, tentando falar isso. Então, e ele utilizava-se de meios controversos e até imorais com os fins, como se os fins fossem capazes de justificar os meios. Não importa como eu vou fazer que aconteça tal coisa. Desde que chegue ao determinado. Resumidamente, o resultado seja... E aqui, eu não vou ler, tem vários, né, contemporâneos da época, aqui, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que a gente conhece, né, Nicolau Copérnico, e por aí vai. Por fim, o que vale para nós cristãos é muito importante? O último personagem do período renascentista que impactou a história foi o alemão Jonas Gutenberg, ou João Gutenberg. O que ele fez? Inventou a prensa. E a prensa foi o que permitiu, depois, na reforma, com que os escritos chegassem rapidamente a todo o povo. Então, antes estava concentrado em universidades, teólogos, padres, bispos, os clérigos. Quando entrou Gutenberg, então, a chamada Revolução da Imprensa, que foi que permitiu essa revolução. Veja como foi importante. A primeira obra-prima produzida foi a Bíblia, que ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Assim que a reforma protestante eclodiu, gente simples passou a ter acesso à leitura e ao conhecimento. Eu acho que você faz esse usuário que é um docente que vai Naquele caso, o Cléber falou, então, que foi vendido por $1 milhão, um dos exemplares dessa Bíblia de Gutenberg. Né? Provavelmente, um brechó, né? E aqui nós temos um Papa, que eu vou destacar nesse período aqui, que foi o Papa Sisto, que é quarto, né? Conhecido pelo menos por dois fatores interessantes. Ele comprou a posição de Papa, e uma das suas obras mais importantes foi a construção de uma capela, que é a tal da Capela Sistina, que muitos vão visitar. Conhecida até os dias de hoje. Já foi? Então, durante 13 anos do pontificado dele, ele trabalhou para enriquecer os próprios familiares. Então, a gente vê a obra dele, mas ficou a Capela Sistina, que até hoje o pessoal vai visitar. Por fim... Só corrigindo, a Bíblia ali foi $12 milhões. 12 milhões? Meu Deus. É um dos livros mais raros. Não, ele não é um dos mais. Ele é o mais. Olha, ele está entre os mais raros, mas ele é um do que. O exemplar original da Bíblia de Gutenberg é uma joia. Acontece. A chegada custar 12 milhões de dólares. É que esse que eu assisti. Vou só seguir, senão nós vamos perder o tempo, tá? Por fim, lá no final da página 167. Depois de Júlio II, subiu ao trono papal Leão X, filho de Lourenço de Médici. Mencionado no tópico anterior, Leão X amava as belas artes
mais do que o seu sacerdócio. O seu sonho era completar a Basílica de São Pedro. Contudo, e aí que entra o nosso amigo Lutero, entra em cena com as 95 teses dele, que fez com que explodisse a reforma protestante. A gente vai ver depois para frente. Na área da teologia, entra em cena quem? O Erasmo, Desidério Erasmo, conhecido como Erasmo de Roterdã. Ele diz aqui que ela era bastardo, filho bastardo de um sacerdote com a filha de um médico. Né? Ele estudou teologia escolástica e passou por diversas universidades. Só que ele não, tipo assim, ele estudou essa escola escolástica, mas ele não era afim dela, assim, não tinha grande apreço, como fala aqui na lição. E uma das grandes obras dele foi o quê? O Novo Testamento em grego. Então, ele fez essa tradução. É uma obra literária dele, também, provavelmente, se conseguisse, seria também muito cara, né? E sua produção literária se iniciou, então, antes da Reforma Protestante e continuou depois dela. Então, veja, os fatos que levaram tudo, começou aqui com a excomunhão daqueles primeiros ali que se colocaram contra a Igreja Católica. Aí vem a questão do purgatório, de vender, vamos dizer assim, alguém pecou, vai lá e paga pelo pecado. As empresas. Comprar expiação. Expiação, volta, vamos dizer assim, lá no Antigo Testamento, tu veja que se repete, isso que eu queria falar, a linha do tempo, né, falar. Antigamente, você ia comprava um cordeiro e oferecia em sacrifício. E que a Igreja Católica fez dessa forma também. Quando alguém pecava, pagava para pagar pelos pecados, né? Isso totalmente antibíblico. Só que eu te pergunto, um leigo que não tem acesso à palavra, o que o padre, o papa falar, é lei, né? Então, vindo esses pré-reformadores, contrariando isso, tu acha que eles iam deixar barato? Eles foram combater, tanto que a maioria teve que se esconder nesse período. E a gente vai ver também, durante todo esse período, quem se levantou teve que se esconder, mas o movimento, vamos dizer assim, foi Deus foi trabalhando no secreto, né? Até que chegasse na reforma. Bom, depois nós avançamos mais na módulo. Avaliação da aprendizagem. O Renascimento se caracterizava, dentre outros aspectos, por ser um movimento que tentava retomar as glórias da antiguidade clássica, exaltando o homem e aquilo que ele seria capaz de produzir. Certo. Na Idade Média, a arte tinha objetivos de exaltação do homem. E com isso, com a chegada do Renascimento, ganharam força os temas religiosos, inclusive para fins pedagógicos. Muitos personagens marcaram o período renascentista, entre eles Michelangelo, Leonardo da Vinci, Copérnico e João de Gutenberg, certo? O Renascimento afetou a mentalidade de muitos líderes eclesiásticos. Um dos exemplos foi o Papa Sisto IV, idealizador da Capela Sistina, finalizada no Pontificado de Júlio II, certo? Erasmo de Roterdã foi um teólogo, filósofo, humanista, cuja ênfase estava não no cristianismo prático, mas nos grandes dogmas teológicos. Errado. O que o Erasmo fez? O que ele produziu? Né? A grande obra dele? O Novo Testamento grego. Né? Não. Erasmo de Roterdã. Sisto. Sistina, eu sei que já foi lá. Quer entrar numa água? Seguimos.
Eu era Roterdão e vivia E ele produziu, então, essa obra, né, pré-protestante, pré-reforma, né, o Novo Testamento grego, e aí ele produziu também o Manual do Soldado Cristão, e aqui diz um elogio à loucura também, né, porque aí ele mostrou as loucuras da Igreja Católica. Eu achei interessante eu mencionar o Maquiavel, que antigamente a gente fez um estudo da obra dele na universidade, e chegamos a uma conclusão bem sucinta. Se o político interessa os meios e os fins se manter no poder, o político consegue se manter no poder, está acontecendo hoje. Se nós olharmos, eu estava estudando essa lição e pensando na política que a gente vive no dia de hoje. É totalmente de acordo, gente, né? Conservador, democrático, né? Como que é lá nos Estados Unidos agora, os democratas, né? Eles falam, né? Então você vê muito isso. Vamos lá. Bom, agora nós vamos ter que resumir a parte mais importante, só tem 30 minutos. Jesus amado. Bom, Agostinho de Hipona foi um grande homem, tá? Muito importante também na nossa formação protestante da Reforma. Diz aqui que, vamos tentar resumir então, ele abandonou sua sede pelo conhecimento e da dedicação aos estudos, contudo, foi tomado por uma mentalidade hedonista, vida desregrada, mesmo tendo sido criado em um contexto cristão. Quer dizer, a mãe dele era cristã, e ela morava lá no norte da África. Ele saiu de lá para estudar, porque ele queria estudar, só que ele gostava muito de retórica. Foi para Cartago estudar, viveu uma vida então desregrada e o eu subiu nele, vamos resumir. Ele se interessou pela filosofia, gostava da filosofia. E para ele era muito importante ter o tal do bom discurso, né? O cara falar bem, né? Um bom diplomata, eu digo, seria, né? Bom de lábio, tipo isso aí. E nosso futuro teólogo, então, passou por diversos estágios nessa formação. Então, uma das primeiras escolas foi do maniqueísmo. É o Mani, tá? Mani foi um cara que produziu essa obra, o maniqueísmo. Defendia a ideia de o universo ser formado por dois princípios eternos, luz e trevas. É também um movimento herético, tá? Se você for estudar bacharel em teologia, você vai estudar Mani, que é o maniqueísmo. Apesar de sua adesão, ele não se sentiu satisfeito. Quer dizer, eu vejo que foi um cara que ele buscou várias coisas. Então, vou resumir a história aqui. Ele buscou onde ensina filosofia, né, retórica, e daqui e dali. Foi para esse movimento herético e ele não viu nada de bom. Depois, ele foi para o neoplatonismo. Aí ele desenvolveu aquela vida contemplativa. E esse neoplatonismo, ele ensinava isso, né? Mas ele foi só se converter quando ele ouviu uma pregação, tá? Do bispo Ambrósio de Milão. Durante essa pregação, ele foi ver a retórica do cara e a pregação tocou ele. Diz aqui que a grande transformação ocorrida, porém, na sua vida foi o desejo cada vez maior de se tornar cristão. Ele queria se tornar cristão, só que ele não sabia como chegar. Ele não estava encontrando o caminho para a verdade. E diz que o problema que ele ainda carregava pecados que impediam ele de se tornar um servo de Deus. Então ele continuava, é aquele cara que se converteu, mas continuava fazendo coisa errada, né? Já não estava mais na cabeça. Já começou a mudar, estava no processo. Certo dia, sentado em um parque de Milão, angustiado, falava a Deus: até quando, Senhor? Amanhã, sempre amanhã. Agostinho estava em conflito.
Então, ele encontrou aí na Epístola dos Romanos, e aí ele leu esse trecho aqui, de Romanos 13, versículos 13 e 14. E aí nós vimos um cara, então, que ele resistiu à conversão. Aquele cara que o Espírito estava querendo que ele se convertesse, mas o eu dele não deixava, né? Quando ele leu isso, foi então que ele se entregou ao Senhor e voltou às raízes, lá com a mãe dele, lá no norte da África, né? Onde ele se estabeleceu de novo. Diz aqui que ele, 4 anos mais tarde, depois que ele estava lá, ele foi ordenado, aí se passou um tempo, né? Ele foi ordenado a bispo de Fona, na África. E a partir daquele momento ele se dedicou a levar a palavra do Senhor, né? Se dedicando ao pastoreio e produzindo grandes obras literárias que depois fala aqui que tornando-se mais importantes que todo cristão desde o apóstolo Paulo. Quer dizer, os escritos dele são base para muitos até hoje. Agostinho de Hipona. Então foi um cara que os escritos dele foi o que tocou os reformadores. Quando eles leram os escritos, viram que estava errado as coisas. Veja a importância dele, um cara que teve até que a palavra, vamos dizer assim, confrontou ele, né? Quando Romanos 13, 14. E aí houve a conversa. E diz aqui o pano de fundo para as principais obras e pensamentos teológicos de Agostinho foi o combate às heresias que assolavam a igreja em sua época, em especial o donatismo e o pelagianismo, que nós já falamos lá no início dos livros aí de teologia. Bom, depois nós vamos falar do Lutero, né? Vamos falar agora. Um dos pontos principais da teologia agostiniana, estudada por Lutero, foi a questão da incapacidade humana de alcançar por si só a remissão dos pecados. Havendo indulgências estava em alta e o monge agostiniano afirmava que somente pela graça de Deus é que seria possível alcançar o perdão e a salvação. Isto é, as indulgências não seriam capazes de trazer qualquer benefício ao homem. E nessa época, as indulgências, para ter uma ideia, vendiam até pelos mortos. Tá? Para salvar quem estava morto, você paga tanto. Então, temos ainda gente que ora para... Tem igrejas protestantes, tá? Que batizam mortos. Deviam falar? Não. Receitas que você se batiza para converter o teu pai que morreu. A Bíblia fala que se com a boca confessar. Sim, mas são heresias, meu amigo. E daí aquela, o que eu falo é a verdade. Se a pessoa não tem acesso à verdade, a minha verdade é transmitida, ela se torna verdade, ela não tem acesso à informação. Então, é importante, por isso que é importante a gente conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Tem opinião para saber que avaliação. Apesar de ter sido criado em uma família cristã, Agostinho tinha dúvidas sobre a origem do mal e a formação das escrituras, em sua busca de em determinado momento ao maniqueísmo e ao neoplatonismo. Letra D. O último obstáculo para a conversão de Agostinho estava ligado à dificuldade em relação à castidade e à vida moral. Quer dizer, ele queria continuar fazendo festa, né, na noite, e ele não se converter. Por isso que ele insistiu tanto para se converter. E as duas heresias combatidas nessa época por ele foi o donatismo e o pelagianismo. Letra B. E aí nós entramos no cara que hoje é um dos caras que a gente, tanto ele, quanto Calvino, quanto Zwingli, são, vamos dizer assim, os que bateram de frente e a nossa, se nós temos hoje, vamos dizer assim, os chamados de protestantes, tá? São por conta desses caras aqui. O primeiro, então, Lutero, ele é filho de camponeses, como fala aqui, né? E aí ele era camponeses alemães, né? Porque ele nasceu na Alemanha, ele era um alemão.
Só que era apesar da formação dele, ele era um cara supersticioso. A mãe dele era supersticiosa. E ele carregou isso com ele. E numa grande tempestade, ele prometeu a Santa Ana se tornar monge caso saísse vivo daquele momento de medo. Mesmo que o pai dele era contra. E no filme de Batman, logo depois da tempestade, ele sai de baixo na porta. Que aí ele queria, vamos dizer assim, ele prometeu para a Santa lá que ia entregar a vida dele. Né? E aí ele compreendeu até aquele momento que somente pela intervenção divina é que poderia ser salvo. Seus estudos cada vez mais avançados no campo da teologia, sob a influência da visão de quem? Do Agostinho de Hipona, lá, aliado ao conhecimento que adquiria no convívio eclesiástico, só fazia com que aumentasse dentre eles a certeza que algo estava errado na igreja. Né? E é um cara que, pela história, quem assistiu o filme, ele era um cara muito inteligente, tinha grandes chances de ser até, inclusive, um papa, pela construção dele, por tudo que ele representava dentro da igreja. Mas ele viu, então, toda essa, diz aqui, ostentação, superficialidade, tudo isso que existe dentro da igreja, e ele entrou em conflitou, e em 1511 foi transferido para lecionar na Universidade de Wittenberg, onde ele também se tornou doutor em teologia. Lá ele celebrava, então, missas, e foi nesse período que o tema justificação pela fé se tornou fundamental para ele, tanto que é o lema da Igreja Luterana. Né? Se você pegar a Igreja Luterana, você vai ver a justificação pela fé. Lutero, e é muito importante entendermos, entendeu que somente pela fé ele poderia ser declarado justo diante de Deus. Juntamente com essa verdade, ele já havia compreendido que a revelação bíblica era o único caminho de conhecer a Deus. A paz inundou o coração dele, como nenhum rito ou tradição havia conseguido fazer. Absolutamente. É o justo viverá pela fé. Lembra aquele trecho? É isso aí que ele... E aí, ele bateu de frente novamente com a questão das indulgências. Diz aqui que, vou só ler porque é bem interessante, né? Uma das frases que sintetizava o espírito da indulgência. Tão logo a moeda no cofre ressoa, a alma sai do purgatório. O tiritar da moeda dentro do cofre quer dizer que está livre do pecado. E aqui fala, como eu falei antes, então, de pagar o pecado de que já era morto e tudo mais, quer dizer, muitas heresias. E importante frisar o finalzinho, só para nós finalizar esse trecho aqui, a passagem de João, 1 João 1,9, nos mostra que a confissão é suficiente para o perdão dos pecados, ou seja, ninguém poderia vender ou comprar esse perdão. Ele foi na palavra, ele combateu na palavra. E se você pegar, eu já tenho nessa Bíblia aqui, eu já falei dela, a Bíblia da Defesa da Fé, tem todas, tem todas as teses, 95 teses que ele pregou lá nas portas de Wittenberg. E aí nós temos lá as teses lá de 63, 62, ali onde, vamos dizer assim, é o âmago, e aí eles se excomungaram, eles tiraram fora, assim, você não é bem-vindo aqui. Porque pronto, totalmente. Por quê? Porque eles queriam construir a Basílica de São Pedro. E eles precisavam de dinheiro. Vamos dar um jeito de levantar dinheiro. Avaliação. A verdadeira transformação de Lutero ocorreu quando percebeu que sua justificação só seria possível pela fé e que as Escrituras eram a única fonte de autoridade. Certo. A venda de indulgências foi uma fonte de a gente ajudar as pessoas a irem no purgatório. Isso é uma prática bíblica que, infelizmente, não corre mais nos nossos dias. Errado, né, gente?
Os nobres e bispos alcançavam mais poder, cargo e influência com a venda de indulgências. Certíssimo. 1 João 1,9 dá forte base bíblica para a venda de indulgências. Totalmente contrário, errado. Bom, eu já falei aqui um pouco da questão das 95 teses, né? Em 1517, ele fixou elas na igreja do Castelo de Wittenberg, e aí a coisa pegou fogo. Lutero não teve medo de agir, ele era um professor universitário, e diz aqui que, além de servo fiel, ele acreditava que o Papa apoiaria o que ele estava fazendo. O que aconteceu? O Papa fez o que deu risada na cara dele, né? E mandou perseguir ele. Só que o que o Papa não contava, que ele teria um apoio do povo, da nação germânica, tanto que hoje tu vê a igreja luterana, a maioria são alemães. Eu sou alemão e eu sei que, por exemplo, vai mudar aí. A igreja no centro da cidade não é católica, é luterana, bem na pracinha. Não é a igreja católica. Então, cidades onde a cidade foi formada por alemães, normalmente a igreja luterana é a que está no centro da cidade, não a católica. Então, se vocês forem passear aí na cidade, vocês vão ver a diferença da colonização por conta disso. E a primeira relação, então, dele foi o quê? Ele acabou fugindo, né, se escondendo, mas tudo isso no contexto, vamos dizer assim, da época, entre os pensadores, teólogos, foi um grande movimento de confronto. Fez muitos a pensar e a levantar o debate. Diz aqui um debate com John Eck, em 1519, na cidade de Leipzig, admitiu que não aceitava a autoridade de inerrância papal e dos concílios, afirmando que somente a escritura eram inerrantes e, por isso, fonte de toda a autoridade. Então, ele acabou sendo excomungado em 1520, porque ele não se retratou, tá? E nesse período, a obra e a produção dele só cresceu, mesmo ele escondido, tá? Porque ele foi escondido nesse tempo. E diz aqui que a grande obra, a principal obra, foi a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Possibilidade para que o povo pudesse estudar as Escrituras. Isso se deu entre 1521 e 1522. E a Bíblia completa ela em 1534. Isso que eu disse, se vocês puderem, assistam. É muito bom digitar e verifica tudo isso aí que a gente está vendo. Olha só. As 95 teses foram queixas que Lutero elaborou, em especial contra a prática da venda de indulgências por parte da Igreja Católica, e esse ato é visto como início ao movimento da Reforma. Certo? Apesar das diferenças entre Lutero e a Igreja Católica, a história mostra que sempre houve boa vontade de ambas as partes para a reconciliação. Por isso, logo a Igreja estava novamente unida. Até hoje, tá? Hoje, tá vendo? Até hoje, está Bom, então vamos resumir aqui, que o tempo já passou, né? Nós tivemos, então, um movimento na Alemanha, por Lutero. Na Suíça, teve outro movimento. Então, a Suíça era um país que era, vamos dizer assim, democrático e livre, direito a pensar. Até hoje. Você conhece a Suíça? É um país que até hoje, tanto que está liberado demais até. Entendeu? Lá tem tudo muito livre. Só que isso foi algo que essa visão humanista, o crescimento de universidades, o pensamento, mais, fez com que houvesse essa liberalidade, uma liberdade para confrontar, vamos dizer assim, a igreja, que é uma igreja que queria, vamos dizer assim, dizer, não, tem que obedecer e é somente o que a igreja fala que é lei. O que o Papa falou é lei. E aí surge Zwingli,
reconhecido como o reformador da primeira geração, que tinha Erasmo, nós falamos antes, né, de Roterdã, como a grande influência dele. E a visão teológica de Zwinglio era muito próxima da visão de Lutero. O que eles diferiram? Apenas a questão da Santa Ceia, como falei antes, a questão da consubstanciação e do memorial de Cristo durante a Santa Ceia. Nesse período teve os anabatistas, que é algo que perdura até hoje, tá? Que é aqueles do segundo batismo, que eles pegavam e batizavam de novo. Por quê? Porque eles não aceitam o batismo de criança. E essa igreja, vamos dizer, a igreja católica batiza criança. Então, é algo que eles combatem. Esse grupo questionava, então, a autoridade também romana e queria que voltassem às práticas do primeiro século. Quer dizer, vamos voltar à igreja primitiva. Tanto que ela não é um movimento herético, os anabatistas, tá? Eles não são, vamos dizer assim, porque eles vivem a lei lá no início da igreja. Tem aí os menonitas, os Hamish, já viram aqueles? Tipo, o Thiago aí, né? Os Hamish. E eles vivem só entre eles. Só entre eles, é a comunidade meio que fechada. Por isso que muitos questionam por isso, né? Porque os valores são muito... Tem filmes cristãos que usam a cultura Amish, né? É bem legal, tem um de comédia. Muito legal, que da cultura Amish. E outro que surgiu nessa época foi João Calvino, tá? Nascido na França, se converteu, o movimento calvinista, os presbiterianos, os batistas, são fruto disso. A obra importante, que é a obra, vamos dizer assim, a máxima, se você for assistir o Hernandes Dias Lopes e o Glauber Budo lá, meu Deus do céu, eu pensei isso. Lembro? Presbiteriano. É da igreja lá de Salvador, acho que é. Recife, que ele é o pastor lá. Enfim, os presbiterianos lá em cima. Depois eu vou lembrar o fato. Então, esses presbiterianos, eles usam as institutas da religião cristã. Se você for assistir esses grandes teólogos, tá? E o que a gente entra também, daí fala aqui do Armínio, né? Que é o Jacó Armínio, que é do arminianismo, que é a doutrina arminiana. Então, são as grandes correntes que a gente provavelmente vai estar dentro para frente quando a gente fala de separar a salvação de outros movimentos. Mas tudo isso aqui surgiu nessa época, são os que deram o start para o protestantismo na forma que a gente conhece, o institucionalizado na igreja protestante, sejam as mais diversas denominações que a gente tem. Tá? Bom, avaliação aqui. Lutero teve na pessoa de Filipe de Melanchthon um dos seus mais ferozes críticos. Errado. A Suíça se tornou um grande centro do pensamento reformado, e dentre os grupos que se destacaram são ligados a Zwinglio, Calvino e o movimento anabatista. Certo. Calvino é considerado pelos pentecostais porque sua linha doutrinária é adotada por suas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus em todo o mundo. Errado. A Assembleia de Deus, ela segue a linha arminiana, tá? Por conta da questão da eleição e a predestinação. Só antes de finalizar, calvinistas, predestinação. Arminianos, eleição. Romanos 8 e Romanos 9. Se vocês quiserem estudar sobre isso, a gente pode falar. A prova está bem fácil. Super fácil. Eu falei, não precisa nem estudar para fazer a prova. 10. Esse é só 10.
vou conseguir fazer agora o direito. Ah, já tá as respostas, estou colocando as respostas. Nossa, que é nove. Gente. 903 errado e errado certo. Eu achei que ia fazer mais rápido hoje. Não.